O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Record. Toffoli falou sobre diversos assuntos, como a prisão após condenação em segunda instância e as críticas às decisões da corte. E elogiou a atuação do ministro Sérgio Moro quando ele era juiz da Lava Jato. O Jornal da Record conversa com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, Câmara e Senado discutem projetos que possibilitam a prisão após condenação em segunda instância. Não é muita discussão em torno de um mesmo tema? Isso pode prosperar? Olha, o parlamento tem toda a competência constitucional para alterar as normas de processo penal no nosso direito. Cabe ao parlamento, então, debater e decidir sobre esse tema se a proposição for levada à discussão. Mas o próprio Supremo já tinha discutido. O senhor acredita que a soltura do ex-presidente Lula tornou esse tema mais político do que jurídico? Isso é uma questão que tem que ser colocada ao mundo político. Aqui o que nós julgamos foi a compatibilidade de uma norma do processo penal com a Constituição. E entendemos que era compatível com a Constituição. Então se discute a mudança desse sistema. O senhor afirmou recentemente que o Ministério Público falta transparência, ao Ministério Público faltaria transparência. Baseado em que o senhor fez essa declaração, presidente? Olha, são dados da realidade. Por exemplo, existem procedimentos investigatórios que não têm supervisão judicial. Isso já foi até colocado em debate no Supremo Tribunal Federal. Veja, todo inquérito há que ter uma supervisão judicial, porque é o juiz que garante o quê? Garante os direitos e garantias fundamentais para que não haja extrapolação, para que não haja uma ilegalidade futura. Veja, o sucesso da própria Operação Lava Jato foi por quê? Porque sempre foi supervisionado por um bom juiz, que depois deixou a operação e foi ser ministro da Justiça. A supervisão judicial é fundamental. Mas o senhor fez críticas também à Operação Lava Jato. O senhor afirmou que a operação quebrou algumas empresas. Alguns procuradores, inclusive, responderam ao senhor com veemência, dizendo que a questão seria a honestidade. Aí é a questão da leitura da manchete e da entrevista. Se você for ler a entrevista, o que eu disse sobre a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato foi muito importante para o país, desbaratou atos de ilegalidade, de corrupção. Ela colocou na prisão pessoas que cometeram ilícitos e atos contra a legislação brasileira. Aí o que eu disse? Eu disse que, embora isso tenha sido positivo, infelizmente a nossa legislação em relação às empresas não teve um suporte suficiente para salvar as empresas. Porque uma coisa é colocar aquele que corrompeu ou que foi corrompido na cadeia. Outra coisa é você destruir empregos. Outra coisa é você destruir know-how de conhecimento na área de tecnologia. Então isso é uma questão que diz respeito à lei de leniência. E eu falava que nós estamos discutindo isso. O que é o acordo de leniência? Para o nosso telespectador entender, é o acordo de colaboração premiada que a pessoa faz, a empresa faz esse mesmo acordo. Esse chama-se acordo de leniência. Só que a legislação não deixou formatado bem isso. A matéria jornalística pegou essa crítica à legislação, ao formato da legislação, e disse que era uma crítica à Lava Jato, quando não era diretamente uma crítica à Lava Jato. O senhor tomou aquela decisão de abrir um inquérito para se investigar algumas críticas feitas ao Supremo? Aquele inquérito demonstrou, inclusive, que essas críticas não vinham de pessoas, vinha, na verdade, de computadores. Era aquilo que eu costumo dizer que foi colocado nos escritos e na obra de Hannah Arendt, que quando você reproduz mentiras, não é que você quer que as pessoas acreditem nas mentiras, mas que elas não acreditem em mais nada. As redes sociais muitas vezes são usadas também para deturpar informações, para combater aquilo que era não uma crítica, mas um ato lesivo à democracia, que foi aberto um inquérito em defesa da instituição. E quando se faz críticas, ministro, a um suposto ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal? Nós temos uma Constituição muito extensa que trata sobre tudo. Então, qualquer política pública feita pelo Executivo, qualquer lei feita pelo Congresso é questionada aqui pelo próprio mundo político. Então, não há que se dizer que há um ativismo do Judiciário ou uma
politização do judiciário. O que há é uma judicialização da política. O melhor era que as questões fossem resolvidas no âmbito do mundo político. Ministro, alguns críticos dizem que o senhor tem um acesso muito intenso com o Poder Executivo, sobretudo com o presidente Bolsonaro. Outros dizem que o senhor ainda tem ligação com um determinado partido político. Como é que o senhor encara, como é que o senhor ouve essas críticas? Com naturalidade, com naturalidade. O juiz, ele é imparcial, ele dialoga com todo mundo, ele conversa com todo mundo. O que é importante para o juiz é decidir, como eu disse, sem desejo, de acordo com a vontade do povo, que essa vontade do povo ela está objetivada aonde? Na Constituição e nas leis do país. O Jornal da Record conversou com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. A entrevista completa do presidente do Supremo Tribunal Federal você acompanha na edição da 00:30 do Jornal da Record e também no r7.com.